Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Eu sou o Iago, E sejam bem-vindos ao 6º vídeo do nosso projeto Investigando Sherlock. aqui no Luago nos Livros. Estamos fazendo a leitura coletiva de todos os volumes de Sherlock Holmes e nesse vídeo a gente terminou de ler Memórias de Sherlock Holmes e vamos discutir tudo aqui. E lembrando que esse é um livro de contos, por causa disso a gente dividiu em duas partes do nosso cronograma e esse vídeo aqui é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, dá uma conferida lá antes. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre os 5 contos finais, que são o Aleijado, o Paciente Interno, o Intérprete Grego, o Tratado Naval e o Problema Final. E pra quem não tá acostumado com esse formato de vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre cada conto, a nossa experiência, né? Porque essa é uma leitura coletiva. E pro final a gente faz um resumão sobre a nossa opinião. Qual foi o melhor, qual foi o pior conto dessa obra. Depois de ter uma ótima experiência com os primeiros contos desse volume, nós retornamos com o conto O Aleijado. E ele foi um pouquinho divergente aqui. Eu quase não lembro mais desse conto. Tô tendo um problema aqui. O Lucas precisou fazer um resumo do que aconteceu. Eu falei, é verdade. Então já dá pra perceber de cara que não foi o meu favorito. Ele não foi ruim, mas também não foi bom. A princípio também não tinha sido um conto que me chamou muito a atenção, mas eu percebi que eu lembrava bem mais dele do que outros que eu achei que eu tivesse gostado mais. Então pra mim a experiência valeu a pena. Foi um conto que eu não encontrei muita novidade. Principalmente não é novidade o negócio lá com a Índia, que o Sir Arthur Conan Doyle insiste em botar essa jossa nas obras dele. Esquece a Índia, meu senhor. Deixa isso pra lá. A gente tem a morte de um moço que a princípio é culpa da esposa dele e a gente vai vendo que não é bem assim. Eu achei o desenvolvimento legal, mas não teve nada que me chamasse atenção, que diferenciasse dos outros contos até então. A minha opinião foi essa, gente. Eu achei meio meh, sabe? Aquele O Lucas e o João, ai meu Deus, esse conto tava... não sei muito bem. Eu tive um pouquinho desse sentimento em relação ao final, porque a gente tem uma referência bíblica nesse conto, que eu não tinha entendido, mas eu também fiquei assim, não quero entender. Moço, eu sou herege, eu não entendo de Bíblia. Não tô a fim de procurar. E aí a Gisele, uma inscrita nossa, veio mandar mensagem falando, nossa, mas você pesquisou, você entendeu a referência? Eu falei, amiga, não pesquisei não. Mas sabe quem fez isso? João. No vídeo dele tem o Contextualizando Sherlock, você pode clicar aqui em cima nos cards e assistir esse vídeo, porque esse é um projeto Luagoteca. Sim, sai vídeo aqui no canal e vídeo lá no canal do João também, em que cada um complementa a opinião do outro. Então vai lá pra saber essa parte da história bíblica, porque eu precisei ver o vídeo do João pra entender essa história. E também vai lá saber a opinião dele sobre os contos, inclusive a gente quer saber a sua. Dessa seleção de 5 contos, qual foi o seu preferido e qual foi o que você menos gostou? Deixa aí nos comentários. O próximo já conquistou meu coração e ele se chama O Paciente Interno. Eu achei que tinha conquistado também, mas aí é o que eu menos lembro, então não conquistou nada. Eu lembro muito desse porque, gente, foi muito chocante pra mim. Nesse conto, o Sherlock é chamado por um médico que se encontra em uma situação tanto quanto esquisita. Um paciente dele é assassinado e ele mora com esse paciente. Ele recebeu a proposta desse moço pra morar junto, porque o moço tava falando, eu tô muito doente, preciso de um médico 24 horas, mora comigo e você continua atendendo as outras pessoas normalmente, mas fica vivendo comigo. Eu achei isso estranho, meio esquisito, mas é como o Sir Arthur Conan Doyle tá contando pra gente. E daí esse moço é assassinado e o médico fala, Sherlock, investiga isso aqui, o que aconteceu? Porque foi muito acontecimento estranho, um seguido do outro, que deu na morte aí, eu preciso da sua ajuda. E eu amei demais esse conto porque ele teve um desenvolvimento muito rápido, ele não teve muita explicação, contação de história. E quando todo mundo achou que o paciente tinha tirado a própria vida, o Sherlock provou que não, ele tinha sido assassinado. E gente, eu fiquei chocado, porque pra mim também um paciente tinha tirado a própria vida. No momento que eu tava lendo o conto, eu realmente tava achando muito interessante. Eu também tive esses sentimentos bons de investigação ao longo da leitura, mas algumas coisas me fizeram falar, não sei, tá estranho. Primeiro, a quantidade de nome. Quando ele me fornece muito nome, eu fico perdido, já não sei mais que personagem é o que, quem é quem. Outras coisas que eu até anotei aqui. O conto fala que o Watson serviu na Índia. Isso é novo pra gente, porque até então ele tinha servido no Afeganistão. Eu desisti de tentar acompanhar a vida pessoal do Watson e do Sherlock, porque essa coisa do casamento, o ano que casou, o ano que mudou, onde serviu, onde levou o tiro. Eu achei que isso tivesse sido um erro, mas ao longo dos outros contos a gente percebe que isso realmente é verdade, porque esse assunto é recorrente. Então, adicionou ali do nada que o Watson serviu na Índia e vida que segue. Eu sou incapaz de julgar, porque pra mim foi tudo introduzido, perdido, pra mim é tudo erro. E eu também achei o final desse conto um pouquinho agridoce, eu não senti aquela coisa de nossa que final bom, mas também não foi nossa que final ruim. Foi o meio termo que eu não gostei, Eu gostei desse conto por causa do desenvolvimento, porque no final teve aquela coisa do os bandidos que roubaram o banco tinham sido presos por causa dele, acharam ele e vieram matar. E ainda ficaram tipo assistindo, fizeram um mini julgamento ali, eu fiquei, que circo é esse? Mas aí a gente tem o intérprete grego em seguida, e ele elevou ali um pouquinho as coisas. Eu também
também amei esse conto. Eu gostei desse conto principalmente por causa da introdução do personagem do Mycroft, que é o irmão do Sherlock. Ele era um dos personagens que eu tava muito ansioso pra serem introduzidos no livro, mas por causa da referência que a gente tinha dele da série da BBC. Eu gostei bastante do papel dele nesse conto, gostei da forma que ele é descrito como uma pessoa tão inteligente quanto o Sherlock, e o Sherlock até se põe às vezes um pouco pra baixo em relação ao irmão, porque ele fala que o irmão que deu certo e ele não. Então eu gostei bastante desse conto mais pelo Mycroft do que pela história em si, mas também foi legal. Eu gostei muito que teve essa exploração da relação deles dois. Eu também tava muito curioso pra ver isso, porque na série é mais explorado, né? Eu ainda acho que vai aparecer Mycroft ao longo dos outros contos e histórias, mas na série é muito mais explorado nessa coisa dos ciúmes, da inveja, do Sherlock ser o irmão mais novo. Só que aí nesse conto também foi muito bem explicado, muito bem explicitado. Foi uma boa introdução. E me identifiquei demais com o Mycroft, que é super inteligente, mas falta vontade de seguir na vida. Tipo, sofremos um acidente aqui, mas tá tudo bem. Voltamos ao normal. Onde é que a gente tava? Mycroft, preguiça. Tá, eu me identifico com o Mycroft, que ele tem a inteligência, não no nível da inteligência, né? Mas falta a vontade de fazer as coisas, é isso aí. Preguiça. Mas eu gostei que foi um conto que teve a relação dos dois muito bem entrelaçados. O Mycroft precisando do Sherlock, ele contribuindo ali com alguma coisa. Enfim, foi um conto que precisou da resolução de ambos. Gostei bastante da dinâmica dos dois e acho que acrescenta bastante nas histórias do Sherlock, um novo personagem assim, do nada. Também relacionado com isso, acho que a participação do Watson também foi boa, ele salva ali uma das pessoas. Então, todo mundo fez alguma coisa, no fim deu tudo certo. Eu achei esse conto muito engenhoso na resolução. O próprio intérprete teve um papel importante, uma sacada muito genial em jogar um pouco das perguntas, né, pra pessoa que tava sendo sequestrada. Gente, quem é que chama o intérprete assim pra, eu sequestrei um moço aqui, me ajuda a entender o que ele tá falando? Perigo. Era bem uma coisa de máfia, né? Eu achei que tava envolvendo a máfia grega, mas não. E no final aquela coisa de os caras pareciam bonzinhos uma hora, né, porque parecia que o moço só queria casar com a moça, mas no final ele tava querendo só o dinheiro dela. Então foi uma coisa de, é isso, mas não é. Mudei de opinião ao longo do desenvolvimento do conto e isso pra mim foi maravilhoso. Eu amo quando Arthur Conan Doyle consegue me enganar. Quando ele consegue não me mostrar evidência. Ah, eu também. Eu também adoro, porque é muito chato e algo é isso que vai acontecer. Eu gosto de desvendar o mistério, mas eu adoro quando ele faz sentido, quando ele faz assim, uau, é isso aqui, eu fico, caramba, ainda bem que eu tava certo, ou eu não esperava por isso, aquela coisa que me impressiona, eu gosto disso. Passando então para o penúltimo conto, que é o Tratado Naval, e olha, só amores por esse conto. Eu vou sair um pouco desse vídeo. Eu achei incrível porque esse foi o conto mais longo até então, não só desse livro, acho que do outro também, das aventuras de Sherlock Holmes, caso alguém esteja perdido. Mas é o conto que eu mais gostei de ler, no sentido de... nem sei explicar. Mas é porque eu acho que o conto ele dá um panorama geral ali no início do que vai ser essa história. E à medida que você vai lendo, as coisas vão acontecendo e seu sentimento vai renovando de interesse. Foi assim que eu me senti. Tipo, a cada descoberta do Sherlock, eu ficava mais interessado pra saber o que estava acontecendo. E não era no intuito de estou descobrindo, mas meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, não sei, eu adorei. Eu adorei. É isso. Então, o próximo conto. Gente, eu não gostei, achei chato, achei longo, achei o desenvolvimento, tipo, arrastado. Eu sei que cada hora tem uma coisa, mas eu não gostava, eu não achava interessante. O que você tá rindo? Eu não fiquei interessado na história do moço, eu não fiquei interessado no negócio que ele foi roubado lá, o tratado naval dele, tava preocupado com o tio, que ele ia ser demitido. Eu fiquei, demite todo mundo, joga esse tio fora. Dane-se! Não, eu gostei. Eu gostei que era algo simples, a gente não tinha coisas mirabolantes. Tinha até o mapinha da casa, achei legal. Interatividade, gostei. Procure a saída, labirinto. Não, eu gostei. E pra melhorar esse conto pra mim, no final a gente tem um desfecho do Sherlock fazendo a revelação ali de uma forma que pra mim eu ri muito. Eu gargalhei nesse final dele, tipo, você nem cesse. Como é que fala? Afrontoso? Não sei, debochadinho. Não sei qual é a palavra, mas ele... vamos tomar café. Ah, olha aqui o seu tratado. Eu achei Verdade. isso bem engraçado. Eu adorei esse final. Que bobo, que besta. Não é besta, respeito meu Sherlock. Não, foi engraçado, foi diferente, foi diferenciado, né? Mas... Eu adorei. E só a sua opinião importa. É. E o último conto, então, é o problema final e as expectativas estavam altas. Por quê? Moriarty. Finalmente esse personagem apareceu, a gente ficou falando, será que vai aparecer um personagem que a gente gosta tanto, que a gente quer ver tanto? E ele apareceu, Moriarty tá aí. Moriarty é o arqui-inimigo do Sherlock e a gente tinha altas expectativas também por causa da série. Olha, essa série, não sei se ela tá ajudando ou atrapalhando. Ele finalmente aparece nesse último conto e ele é muito importante porque ele, teoricamente, é a morte de Sherlock Holmes, né? Gente, que loucura. Eu terminei esse conto e falei, não, Lucas, ele não morreu, ele brincou, ele fingiu. Por se tratar de um conto que aparecia o Moriarty e eu tá com a expectativa muito alta, eu não gostei tanto dele assim. Mas eu acho ele um conto bem legal. Eu só não sinto que ele tenha
substância suficiente pra ser uma história única. Ele parece uma continuação, né? Parece que tá faltando uma parte dele. Não parece que ele tem um começo, meio e fim. Parece que ele é só o desfecho de algo que não aconteceu antes. Eu acho que o Moriarty foi introduzido de uma forma muito rápida. Eu acho que tinha que ter um romance só pra ele. Também acho. Porque é o arqui-inimigo do Sherlock, é a nêmesis dele, né? É aquele oposto que a gente tá acostumado com o Sherlock, de o cara que desvenda, o cara que resolve, o cara que faz um bem pra sociedade, né? Que usa a sua inteligência para o bem. O Moriarty usa a inteligência dele pra ser ardiloso, pra acabar com todo mundo. Isso. Então a batalha entre Moriarty e Sherlock tinha que ser maior. Eles tinham que se confrontar mais vezes. O Moriarty precisa de uma introdução muito maior. Vamos lá falar com o Sr. Arthur Conan Doyle. Reescreve. Quero que ele reescreva isso aí. Não, mas eu não acho a história ruim. Eu achei até bonitinha o desfecho, assim, do Sherlock. Aí terminar com o Watson viajando, aquela coisa fofa. Gostei disso. Mas eu acho que por ser o peso do Moriarty, que também eu acho que a gente colocou nele, né? Porque se ele só aparece nessa história, a gente não sabe, nunca lemos. Então. Mas se ele aparece nessa história, eu não vejo por que ter toda essa fama dele. A não ser que as pessoas tenham criado ao longo dos tempos. Mas aí a gente entra com aquele problema que a gente também tinha um peso pro Sherlock que ele não cumpriu. E daí surgiu uma decepção. E depois eu me acostumei. Quer dizer, no meu caso, principalmente. Eu tinha uma expectativa muito alta pra ele não cumpriu essa expectativa, me decepcionei. Aí tinha uma expectativa muito alta pro Moriarty. Eu tô achando que o problema sou eu mesmo. Não, eu acho que o problema é a recontação das histórias. Que aumentam a característica do personagem, aumentam o peso do personagem. Quando a gente vai no original, era aquela coisa realmente básica que foi evoluindo conforme pessoas foram fazendo releituras. Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso aí. Fiz uma anotação aqui no meu caderninho, ressaltando o humor do Sherlock aqui. Também ele tava um pouquinho engraçadinho, então eu gostei dessa característica nova pra esse personagem. Acho que funciona bem com ele. Mas aí ele morreu no final. Fala que é o último caso dele, e aí eu não sei não. Não sei A se... gente tem outros 2 volumes, vários romances, é o último caso. Como os contos não são contados de forma cronológica, pode ser que esse seja realmente o último. E o Watson só resolveu contar os outros depois. Mas eu acho meio estranho. Eu não quero acreditar que seja realmente. É muito esquisito, né? Terminar esse conto assim, ele morreu e vem um cano dos Baskerville como se nada tivesse acontecido. Então surgiu o Sherlock tomando café. Aí ele fica, ué, moça, ele não morreu? Mas estamos animados para descobrir o que vem por aí. Vamos enfrentar um romance. Já estamos carentes do romance, talvez, não sei. Porque já foram 2 livros de conto. Traumatizados pelo Sinal dos 4, então tô com o pé atrás por causa desse romance. Vem aí. Talvez venha aí. E chegou a hora pro nosso quadro famosíssimo que a gente sabe que vocês amam, que é a ciência em Sherlock Holmes. Gente, estamos muito felizes que pela primeira vez tivemos uma coisa de ciência em cada conto. Esse vídeo tá longo, é por causa disso. Não tivemos que lutar para achar tantas coisas. Sr. Arthur Conan Doyle entregou de mão beijada pra gente. Inclusive eu até falei, para, não! Muita coisa, para! Ele não soube dividir aqui nosso trabalho. Vamos lá, então vamos começar pelos 2 primeiros contos que tem a mesma ciência, que é o tabaco. Sim, vamos falar aqui de fumo. Mas não, esse vídeo não vai ser uma apologia, gente. Vamos conversar sobre o que é o tabaco e o fumo. Lá no primeiro conto já parece que Sherlock está fumando um fumo famoso que é o Arcadia. E eu passei muito tempo pesquisando o que era esse fumo Arcadia, que composição era essa, como assim? Vamos investigar a fundo. E, gente, a única coisa que eu achei é que Arcadia é uma marca famosa de fumo. Então, o Sr. Arthur Conan Doyle estava fazendo uma propaganda ali, um merchan. Publi. Pelo visto, era muito famoso naquela época, então Sherlock Holmes fumava o fumo Arcadia. E já no segundo conto, Sherlock faz uma dedução de quantas pessoas estavam no quarto por conta das cinzas do cigarro, do charuto no caso. E a gente já chegou a comentar com vocês em vídeos anteriores que, dependendo da composição do cigarro ou do charuto, as cinzas que eles produzem são de forma diferenciada. Isso se dá por conta dessa composição do tabaco. Alguns fumos produzem cinza na forma laminar, outros produzem na forma cúbica ou redonda, e isso ajuda o investigador a saber qual é a origem daquele fumo, qual é a origem daquele cigarro e quem tem aquele cigarro. Mas agora a gente tem que fazer a nossa parte e falar, não fumem, galera. Porque vamos lá, o que nós temos no cigarro? A substância principal contida nos diferentes tipos de cigarro é a nicotina. E ela é que vai dar o efeito estimulante na pessoa que usar. A diferença na proporção de nicotina vai variar de acordo com a marca do cigarro, com o tipo de cigarro, se é charuto, o que for. Mas ela vai estar sempre presente. E a nicotina vem do próprio tabaco, que é uma folha que contém nicotina e outros venenos, tá? Porque a gente precisa falar, gente, nicotina é veneno, porque ela causa deficiência nas células. Ela acumula gordura nas suas artérias, isso dificulta a transposição de sangue e daí podem acontecer os derrames. Lembra das nossas aulas anteriores? Nicotina termina em ina. Logo ele é um alcaloide. Viu, gente? Vocês estão aprendendo. E além da nicotina na folha de tabaco, a gente também tem 2 coisas que são muito prejudiciais. Uma delas é o alcatrão, porque ele é uma das maiores ameaças contidas na folha do tabaco, porque ele é cancerígeno. E também é o responsável por causar problemas respiratórios. O alcatrão é um conjunto de substâncias resíduo da queima do cigarro e ele não tem uma estrutura específica. Ele é uma junção de lixo. É.
E um outro produto da queima do cigarro é o monóxido de carbono, o CO. E ele é possivelmente o veneno mais perigoso que você vai conhecer na sua vida. Talvez isso não seja tão verdade assim não, existem outros venenos mais perigosos. Mas o que o CO faz no corpo? O monóxido de carbono, ao ser ingerido, ele vai se ligar na hemoglobina do sangue e vai fazer o transporte que deveria ser do oxigênio, mas agora não é mais, é do monóxido de carbono. A hemoglobina vai preferir se ligar ao monóxido de carbono do que ao oxigênio, e daí ela vai ficar fazendo esse transporte do monóxido e não de oxigênio. Daí a gente não respira, não é mesmo? Existe todo um estudo interessante sobre o uso do cigarro, porque a nicotina ela é estimulante, mas as pessoas procuram o cigarro para diminuir a ansiedade. A nicotina ela meio que te atordoa e te faz concentrar em uma coisa só. Então as pessoas acabam usando o cigarro não para estimular, mas sim para ficar mais calmo, mais tranquilo. Então o ideal seria procurar a origem dessa ansiedade causada e não usar o cigarro para aliviar esse momento de tensão, essa ansiedade. Faça terapia, não fumem. Melhorou a mensagem. No terceiro conto, O Intérprete, a gente tem algo bastante interessante relacionado ao carvão. Tem uma situação no final do conto em que o Sherlock e o Watson eles vão entrar num quarto e eles veem uma fumaça muito densa, que dificulta a respiração. E o Holmes grita: "É carvão? Vamos esperar um pouco, ele se dissipará." Espiando para dentro, vimos que a única luz existente no quarto provinha de uma chama azul. E logo abaixo tem o Sherlock dizendo: "Onde encontraremos uma vela? Duvido que seja possível riscar um fósforo naquele ar." E daí a gente resolveu trazer essa curiosidade sobre a queima do carvão. O carvão é o combustível fóssil de maior disponibilidade no mundo atualmente. E ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica lá no subsolo. É necessária muita pressão e sem presença de oxigênio para que a matéria orgânica vire realmente o carvão que a gente conhece, né? Então quando a gente queima o carvão, o que a gente está fazendo é uma reação de combustão com a matéria orgânica presente nele. Que não são nada mais, nada menos que hidrocarbonetos. Vocês lembram aquilo que a gente costuma ver em química orgânica lá no ensino médio? Que é só carbono e hidrogênio, com uma cadeia enorme, às vezes com uma cadeia curtinha? Então, hidrocarbonetos. E quando a gente faz uma reação de combustão, duas coisas podem acontecer. A queima completa, que vai produzir o gás dióxido de carbono, o CO2, mas também quando há baixa disponibilidade de energia, a gente faz a queima incompleta. E o produto dela é justamente o monóxido de carbono. Por causa disso, a queima incompleta de combustíveis fósseis é muito perigosa, porque pode causar asfixia. E isso é um problema recorrente, porque até hoje tem pessoas que ligam o carro e ficam numa garagem, num lugar muito fechado e acabam morrendo. Justamente porque vai aumentando a concentração de monóxido de carbono e a sua hemoglobina vai parar de transportar oxigênio. E você não vai mais respirar. Aconteceu um caso desse, se eu achar a matéria eu vou botar no box de descrição. No ano passado, em São Paulo, uma família estava passando muito frio em casa, até que o pai resolveu acender uma churrasqueira dentro do apartamento para aquecer a todos. Óbvio que o produto final foi monóxido de carbono e dióxido de carbono. Toda a família morreu asfixiada. Sério, gente, isso é muito perigoso. E também quando o Sherlock diz que não consegue nem riscar um fósforo, é como o Lucas falou, porque o CO2 substitui o O2. E pra gente acender um fósforo, pra gente fazer a queima de alguma coisa, a gente precisa de oxigênio no meio. Então, sem oxigênio lá, nada pega fogo, nada explode, nada de nada. Então lembre sempre, ventilem o ambiente quando vocês estão produzindo ou queimando alguma coisa. A gente pode também relacionar a cor da chama com a energia. Não sei se todo mundo já ouviu falar que chama azul é mais quente do que chama amarela. E isso é verdade. Na chama azul a gente está liberando uma maior quantidade de energia. E por causa disso a gente está fazendo a queima completa dos combustíveis. Enquanto na chama laranja não. A quantidade de energia é menor e isso produz essa coloração. Pra quem já assistiu ao Avatar, a Lenda de Aang, dobradores de fogo fazem fogo laranja. Enquanto a Azula, que é uma dobradora de fogo super forte, ela produz fogo azul, porque ela consegue fazer essa queima por causa dessa energia forte dela. Então Avatar também é ciência. E a gente também pode mudar a coloração da chama adicionando alguma coisa ali no meio. Geralmente sais de determinados metais mudam a cor da chama. Tem coisas muito bonitas, mas que são muito perigosas. Mas nesse caso eu tava falando que a chama era azul. E se por acaso esse carvão tiver com alta concentração de sais de índio, essa chama vai ser azul. Não tá difícil não, né, gente? Vamos que ainda tem mais. Espero que vocês não estejam cansados. No início do conto O Tratado Naval, a gente tem a seguinte cena. Watson chega em casa, lindo e belo, e o Sherlock já tá desesperado. Ele fala assim: "Você chegou no momento crítico, Watson. Se este papel continuar azul, tudo bem. Vamos tomar nosso café. Caso fique vermelho, isso significa que um homem morrerá." Mas antes dessa citação, fala o que o Sherlock estava fazendo. Ele mexeu em vários recipientes, colhendo gotas de cada uma de suas pipetas de vidro. E finalmente trouxe para a mesa um tubo de ensaio que continha uma solução. Com a mão direita segurava um pedaço de papel de litmus. E aí vocês se perguntaram, o que é papel de litmus? Que raios é papel de litmus? Isso não está na Bíblia. Pois é, eu também me perguntei. Mas depois de pesquisar, a gente descobriu que conhecia esse papel por outro nome, que é o papel de tornassol. A gente viu muito ele na faculdade. O papel de litmus ou papel de tornassol são fitinhas para medir o pH
pH de uma solução. Para quem não sabe, pH é aquela escala que vai de 1 a 14 para medir a acidez e basicidade de uma solução. Quanto mais perto de 1 o pH estiver, mais ácida é essa solução, e quanto mais perto de 14, mais básica ela é. Se a solução for neutra, ela vai ter pH 7. Nem quente nem fria. Então, ao pingar uma gotinha nesse papel, ele vai mudar de cor de acordo com a acidez dessa solução. A cor vai ser vermelha, referente a soluções ácidas, e azul, referente a soluções básicas. O Sherlock fala ali no conto que se o papel continuar azul, tá ótimo. Se ficar vermelho, o homem morre. Então ele morreu. Eles ficaram desesperados, porque isso significava que a solução estava ácida. Ou seja, o homem deve ter tomado aquilo dali, gente. Coitado. Mas não que soluções básicas também sejam mil maravilhas, não, gente. Faz todos os mesmos efeitos. Queima da mesma forma. A gente cria essa coisa mítica de que só ácido é perigoso, mas não, coisas básicas também são. E no caso, a gente tem as fitinhas das duas cores, vermelha e azul. E aí você pinga e uma vai ter que mudar de cor e a outra vai ter que permanecer igual. O Sherlock ali estava usando uma fita azul que mudaria de cor caso a solução fosse ácida. Mas existe também a fita vermelha referente a ácido que muda de cor caso a solução seja básica, tá? A gente tem as duas cores. Mas essa é uma medição muito imprecisa de pH, porque a gente só sabe se ela é ácida ou básica, não o número exato. E para algumas coisas isso é importante. E hoje em dia a gente já usa um medidor em fita mesmo, só que em escala, que a gente pode saber exatamente ali qual o valor de pH certinho da solução. Isso é muito importante para a ciência porque algumas reações químicas só acontecem em determinados pHs. Então você tem que colocar uma solução em pH exato e por isso que essa fitinha ajuda bastante. Ou até mesmo usar um aparelho que é o pHmetro, que ele é feito só para isso. Ele mede mais precisamente a faixa de pH presente ali naquela solução. E um medidor de pH que a gente encontra na natureza é a própria planta hortênsia. Ela funciona como um medidor de pH do solo porque a cor da sua flor depende do pH. É basicamente como o papel de tornassol que a gente falou anteriormente, só que numa flor, numa planta. E esse é só um exemplo de como o pH pode afetar as coisas na natureza. No último conto é mencionado que o Moriarty achou a solução para o teorema binário, e a gente não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre isso, mas a princípio o que o nome remete a gente é ao sistema binário, que traduz qualquer tipo de informação em dois números, o 0 e o 1. E é basicamente com esses dois números que a gente pode fazer tudo de digital que a gente tem por aí, porque é nele que os computadores operam. Ele está muito presente na nossa vida, mas eu não entendo nada. Eu não sei nada, essa não é minha área. Também não, gente, e se alguém tiver alguma informação sobre esse teorema binário, deixa aí nos comentários. Os matemáticos estão muito bem-vindos. Mas só para não ficar uma parte vazia em relação de matemática, a gente gostaria de falar uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, mas é que matemática não é ciência. Tantã. Tantã. Só existem 3 ciências da natureza principais, que é a física, a biologia e a química, a ciência central. Existe muita divergência aí, cada um quer puxar a sardinha pro seu lado, falando, não, biologia é a ciência central, não, é a física. Mas a gente vai puxar a sardinha do nosso lado também, e a química. Só existem essas 3 ciências e a matemática é uma ferramenta utilizada por elas, não é uma ciência. Uma linguagem, uma filosofia. E agora, pro final, pro encerramento desse vídeo, a gente vai dizer qual é o nosso conto preferido e qual é o nosso menos preferido. Você já deixou aí nos comentários? Deixa aí. Vamos encerrar com isso aqui porque vai gerar polêmica. Vamos lá, começa você. Eu, o mais legal, mais cool. Ah, gente, não teve como, foi o Tratado Naval. Foi o meu preferido. Realmente foi, eu gostei demais. Nossa, foi ótimo. Eu tô em dúvida entre o paciente interno e o intérprete grego, mas vou ficar com o paciente interno. E o menos preferido? Começa você de novo. Ai, não lembro. Eu tô em dúvida entre o aleijado e o paciente interno. O meu foi o Tratado Naval. Pronto, acabou o vídeo. Vai ter briga aqui daqui a pouco. O Lucas vai soltar dislike nesse vídeo e eu vou soltar o dislike por causa dele. Não, porque a gente sabe respeitar as opiniões alheias. Muito bem, gente. Pra mim, o problema do Tratado Naval foi realmente o desenvolvimento arrastado, longo. Eu achei ele muito grande, ele não tinha fim. Então, dentre todos, pra mim foi o pior. Ah, você gostou do paciente interno que tem 500 mil nomes? Adorei, porque ele me surpreendeu. Sei. Tô te achando incoerente. E do livro todo, vamos lá. De todos os contos de memórias de Sherlock Holmes. O Rosto Amarelo. Foi Ainda o melhor. foi. É. Eu não pensei que eu fosse me sentir envolvido emocionalmente com os personagens da forma que esse conto me fez. Pois é. Então, não teve outra. Por mais que as histórias tenham sido legais, esse tem o plus do envolvimento emocional com os personagens. Então, pra mim, acaba ganhando. É, pra mim também ganhou. O pior, eu não sei. Não lembro do pior. Vou chutar aqui o Tratado Naval. Não, o Aleijado. Tá, então é isso, gente. Acabamos as memórias de Sherlock Holmes. Agora vamos para o próximo romance, que é o Cão de Baskerville. Tô ansioso. Quero muito desbravar isso daí, hein? Então, mais uma vez, não se esqueça de conferir o vídeo do João no Sinceroteca e deixar o like nesse vídeo e ajudar a gente a compartilhar, por favor. Se você quer apoiar a gente financeiramente, se torne membro aqui desse canal no botão de baixo aqui do lado de se inscrever. Se inscreve e se torna membro, aproveita. Mas se você não puder contribuir mensalmente com a gente, você pode ajudar a gente divulgando o nosso vídeo. Divulgando esse projeto maravilhoso e principalmente para divulgar a ciência em Sherlock Holmes. E a gente vai se ver nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Continue investigando Sherlock.